Olá, eu sou o pastor Daniel Barcelos e esse é o canal Foco Cristão. Nesse vídeo nós vamos continuar aquela iniciação à teologia e vamos falar sobre compreendendo o que é teologia. Teologia é uma palavra que justapõe dois termos gregos. Theos, que significa Deus, e logos, que significa discurso, tratado. Ou seja, teologia, então, é um tratado, um discurso acerca de Deus. Esse termo não tem origem no cristianismo, esse termo não é bíblico, ele foi importado da Grécia Antiga. Heródoto, por exemplo, que viveu cerca de 450 anos antes de Cristo, ele era chamado de teólogo. Por quê? Porque fazia discursos, explicações sobre a divindade, falando quem era Deus. Então, teologia é isso, é uma explicação, um discurso acerca de Deus. E como nós conceituamos teologia? Um conceito simples de teologia que nós podemos adotar para efeito de nossas conversas aqui nesse canal é que teologia é o estudo acerca de Deus e suas relações com a criação, em especial com o ser humano, com base na Bíblia Sagrada. Quando nós dizemos que vamos estudar sobre Deus, não estamos querendo submeter Deus ao microscópio e examiná-lo. Seria impossível, não tem o menor sentido. É no interesse de tentar compreender quem é Deus, como ele se manifesta, como são os seus atributos, como é que nós podemos compreender melhor a Deus. Afinal de contas, Deus é infinito, Deus é eterno. Deus é todo-poderoso. Embora essas palavras façam parte do nosso vocabulário, elas não fazem parte da nossa realidade. Infinito, eternidade, todo-poderoso, são coisas que nós mencionamos, mas não temos a menor ideia de como é isso em toda a sua realidade. Temos apenas uma noção. E quando nós vamos falar de um ser que incorpora tudo isso, e mais amor, justiça, graça, misericórdia, nós ficamos então necessitados de alguma explicação para compreendermos melhor o que é isso que Deus é, como ele se relaciona conosco, como ele quer que nós procedamos, qual o seu plano para a humanidade, para o ser humano, cada ser humano e a humanidade como um todo. É isso que a teologia vai tratar. Portanto, a teologia é um esforço para organizar, sistematizar aquilo que a Bíblia diz sobre Deus. Afinal de contas, nós falamos que a Bíblia é a base da teologia. Nós falamos que a teologia é o estudo acerca de Deus, suas relações com a criação, em especial com o ser humano, com base na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia não é um livro sistemático. A verdade divina não foi entregue à humanidade toda de uma vez, sistematizada. E nós precisamos de sistematização para compreendermos melhor as coisas. Precisamos de um pensamento mais organizado. A verdade bíblica ela foi dada progressivamente à humanidade ao longo de séculos e séculos. E nós precisamos compreender isso melhor. Uma analogia sobre isso, para entendermos melhor isso, está no livro de Alistair McGrath, Teologia para Amadores. Aqui na página 32, ele fala de um pregador escocês do século XIX que teve uma ideia brilhante ao comparar teologia a um jardim botânico. Thomas Guthrie, ele falou que assim como no jardim botânico nós temos representadas várias espécies de flores encontradas ao redor do mundo, de vegetais, organizados por tipos, segundo nós podemos compreender, assim também a teologia organiza as coisas que a Bíblia diz acerca de Deus ao longo de todas as suas páginas por seções. Os atributos de Deus, a sua divindade, o seu relacionamento conosco, o plano de Deus para a nossa salvação, organizado de uma forma sistemática. Isso nos ajuda a entender a verdade divina. Uma outra comparação que pode ser feita sobre a teologia, com respeito à teologia, está no livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Nesse livro ele compara a teologia a um mapa. Um mapa não é a realidade. Ele tenta representar a realidade,
Um bom mapa incorpora o conhecimento de anos e anos de pesquisa de centenas de pessoas naquelas linhas ali, traçando onde ficam as montanhas, os rios, as estradas, o litoral, as florestas, os lagos, para que nós possamos entender melhor a realidade, possamos entender melhor o terreno. Isso é o que a teologia tenta fazer. A realidade última é Deus. A teologia tenta representar a realidade que Deus é e sua relação com a criação por meio de um estudo sistematizado. E é para isso, então, que existe a teologia. Isso nos traz algumas consequências, alguns elementos que são inerentes ao estudo da teologia. A teologia ela tem que ser estudada levando-se em consideração, portanto, alguns fatos. Primeiro, a teologia tem que ser inteligível. Ela é um estudo, portanto, eu tenho que entender racionalmente para poder explicar racionalmente, transmitir a outras pessoas aquilo que eu aprendi acerca de Deus e suas relações com a criação, em especial o ser humano, com base nas escrituras sagradas. A teologia não pode ser meramente intuitiva, não pode ser uma coisa meramente íntima, reflexo daquilo que está no meu interior. Ela tem que ser inteligível, ela tem que passar pelo crivo da racionalidade. E é isso que o apóstolo Pedro fala quando diz lá na primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. Diz que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que nós temos. A razão, ou seja, explicar de uma forma racional a esperança cristã. A teologia tem que ter racionalidade. E isso mostra que nós temos que não apenas explicar, mas seguir o exemplo dos apóstolos. Pedro, no dia de Pentecoste, falou sobre o cumprimento da profecia de Joel e argumentou sobre esse assunto, chegando até a morte e ressurreição de Cristo. Lá em Atenas, anos depois, Paulo, pregando para um público completamente diferente, ele argumentou a partir do raciocínio de poetas gregos que Jesus Cristo era o Salvador. A partir do que os poetas gregos falaram, ele foi desenvolvendo o raciocínio até chegar à morte e ressurreição de Jesus Cristo. A teologia tem que ser inteligível. Um outro elemento indispensável ao estudo da teologia é que ela exige explicação, portanto, exige exegese. Exegese é um termo técnico que significa extrair do texto o seu significado. Nós admitimos, falamos no nosso conceito de teologia, que a Bíblia Sagrada é a base do estudo da teologia. Mas como interpretar os textos bíblicos? Afinal de contas, foram escritos em línguas diferentes da nossa, em 3 idiomas antigos. Nenhum deles é mais falado hoje em dia como era antigamente. O mais parecido é o hebraico, uma língua completamente diferente da nossa. A mentalidade e a realidade dos dias em que aquilo foi escrito era completamente diferente da nossa. Além disso, existem figuras de linguagem que eles usavam que são diferentes da nossa, coisas que soam estranho. Então nós temos que entender como é que as pessoas entendiam para poder extrair daí aplicações e lições para nós. Isso é exegese, exige interpretação. Um terceiro aspecto do estudo da teologia é nós admitirmos que a teologia está sujeita a erros. Assim como o jardim botânico pode organizar a vegetação de uma forma equivocada, ou o mapa pode conter erros, assim, e você tem experiência e sabe que já viu vários mapas errados, certamente, a teologia também pode conter erros. Porque a teologia é diferente da Bíblia. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. A teologia é um esforço humano. E muitas vezes esse esforço é influenciado por coisas que estão na mente de quem estuda ou de pressões da sociedade.
É por isso que nós temos que estudar a teologia em paralelo com outras ciências, como a própria filosofia, que vai me ajudar a evitar esses erros, ou a história, ou a arqueologia, ou a geografia, para entender melhor aquilo que está escrito e assim evitar erros. Erros em teologia existem e é por isso que estão sempre se editando teologias novas. Porém, há mais uma razão por que sempre se editam teologias novas. Existe uma razão adicional e é o quarto elemento inerente ao estudo da teologia que eu quero mencionar. É que a teologia está sujeita a ser mudada, a mudar e a evoluir. Não que Deus evolua, não. Não que as verdades absolutas sobre Deus evoluam, não. Afinal de contas, a teologia não diz respeito a estabelecer o que Deus é. A teologia tenta entender e explicar para a nossa realidade, para a nossa cultura. E os problemas da nossa cultura são diferentes dos problemas da cultura de nossos antepassados. Por isso é que a teologia deles não se adequa a responder às questões que existem hoje em dia. Nós vivemos uma época que foi chamada de pós-modernismo. Nem mesmo as coisas do modernismo são mais aceitas hoje. Nem muito menos do humanismo, nem da Idade Antiga. A teologia da Idade Antiga, da Idade Média, da época do humanismo, do iluminismo, a teologia feita no século XIX e até o início do século XX, não contém respostas para os desafios que nós temos hoje em dia. Nós nos defrontamos com questões que não foram levantadas naquela época. A teologia tem que trazer resposta para isso, porque a teologia vai me ajudar a adorar a Deus na minha realidade, a servir a Deus na minha realidade, a pregar o Evangelho para a minha geração, a servir ao corpo de Cristo aos meus contemporâneos. Por isso ela está sujeita a evoluir. Por fim, temos que dizer um quinto elemento. É que a teologia nunca será igual à realidade. Ela será sempre inferior à realidade. A realidade é Deus. A realidade é aquilo que existe. A teologia, nesse aspecto, é como uma fotografia. Ela fotografa uma cena. Mas aquela cena fotografada naquele instante que alguém apertou o botão da sua máquina ou da sua câmera, ela não contém toda a realidade. Ela não transmite tudo o que aconteceu na vida real. A teologia, por melhor que seja, será sempre inferior à realidade. Por isso é que nós temos que compreender que ela terá sempre que evoluir. O nosso esforço é estudar. O nosso esforço é buscar a Deus. O nosso esforço é nos aprimorar para servirmos a Deus melhor. Que Deus nos abençoe nesse esforço. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi edificado pela mensagem, inscreva-se no canal, compartilhe e ajude a divulgar a palavra de Deus.